foi o que aconteceu. O Barreto, ele chuta a bola, que é um objeto, na bola do jogo. Sim. Então, é o pênalti, claro, um pênalti pela que o juiz... regra, não tem o que fazer. Tem que fazer, o juiz foi bem aí, né? Pra dentro do campo. E ele decidiu. Mas foi pênalti. Pênalti foi pênalti. O pênalti é pênalti. O Barreto chutar a bola na outra bola é pênalti. Isso não tem discussão. E aí é o que a Renata falou. O jogo tem que conhecer a regra. A regra diz que aquilo é pênalti, ponto. O Barreto não é podia tiro chutar a livre bola ali, né? direto. Tá dentro da área, é pênalti. Agora, a gente pode... E por uma sorte ali também, o Léo Pereira acabou não se machucando ali. Porque olha só como é que foi esse lance, ó. E aí, por esse ângulo é perfeito pra gente ver a gravidade, talvez, aí. Que marca aí? Então, se você entender que isso é um jogo perigoso, e aí teve contato físico, é pênalti. Eu entendo que ele vai de uma forma... A voadora na cabeça do Léo Pereira foi pênalti. Você sabe que eu também achei aquilo ali um lance, no mínimo, uma jogada perigosa? Pô, o cara deu uma voadora na cabeça do Léo Pereira, é verdade. Então, ó, paradinha rápida aqui para falar com você que tá com aquele dinheirinho parado, tá precisando tirar o seu fundo de garantia para poder fazer uma viagem, para poder pagar uma dívida, para qualquer coisa. Você tá precisando? Vou recomendar para vocês aqui a empresa Mais Ágil. Eles fazem um serviço extremamente seguro, de confiança. Vocês conseguem antecipar o seu dinheiro em até 24 horas. É muito rápido, você consegue já contar aí com o teu fundo de garantia, ok? E ó, tem uma coisa muito legal também. Para você que fizer esse processo, para você que antecipar o seu FGTS, você vai estar concorrendo a uma camisa do seu time do coração. Você pode ganhar uma camisa do Flamengo ou de qualquer outro time da sua preferência. É um presentinho deles, mas aproveita e vai logo fazer a sua antecipação, porque não vai durar muito tempo. Aproveita e fala também que vocês vieram do Futefla, né? Que vocês foram recomendados aqui e vocês serão bem recebidos pela equipe deles, ok? Tamo junto e não perca tempo para antecipar o seu fundo de garantia. Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos para a repercussão da mídia esportiva de todo o Brasil, falando sobre essa vitória do Flamengo, sobre o Criciúma, cheio de polêmicas aí. O Flamengo venceu, o gol do Gabigol, né, o segundo, se manter mais próximo aí da liderança, só que o Flamengo também foi prejudicado. Vamos ver todos os lances aí, a imprensa vai falar sobre isso. Então galera, eu já peço para você, por favor, se inscrever aqui no nosso canal, que é muito importante, ativar o sino, deixar o seu like, o seu comentário no final também, que é muito importante. Agora vamos reagir juntos e ver o que a imprensa está falando, tanto da vitória do Flamengo, como também das polêmicas da arbitragem, como o Flamengo foi prejudicado. Vamos ver. Começou do jeito que a gente gosta, né? Com polêmica e com bola na rede. Exatamente, com muita emoção. Então a gente vai começar falando, na verdade, do jogo entre Flamengo e Criciúma, né? Um jogo que aconteceu no Mané Garrincha, o Flamengo conseguiu vencer, mas um jogo cheio de polêmicas, como você disse, venceu de virada, né? Com gols de Pedro e Gabigol. O que você achou da partida, hein, como um todo? O Flamengo começou com dificuldade e no segundo tempo conseguiu reverter o placar. Principalmente, né, na primeira etapa. Acho que o Flamengo começou devagar, o Criciúma teve mais volume de jogo no primeiro tempo, conseguiu finalizar mais. A gente viu números, inclusive, onde o Criciúma foi superior. A gente vai falar daqui a pouco dos pênaltis, né, das polêmicas. Mas algo que chama atenção, o Gabigol fazendo o seu 7º jogo também pela equipe do Flamengo, já não pode mais disputar o Campeonato Brasileiro por nenhuma outra equipe. Fica a ver aí como vai ser resolvida essa situação do Gabigol. E a gente está vendo já os melhores momentos agora na tela, né, Isa? Exatamente, a gente está vendo aí, né, que o Criciúma de fato começou dando trabalho ao Flamengo. Aliás, no primeiro tempo, uma coisa até incomum para os times do Tite, né, Laza? Acho que o time um pouco perdido, principalmente na defesa. Algo que a gente não costuma ver nas equipes do Tite, que normalmente são bem compactadas no setor defensivo, né? Eu estava falando da questão de finalização, né? A gente teve 15 finalizações do Criciúma, 8 delas no primeiro tempo, né? Então, assim, o Criciúma jogou de igual para igual. Por mais que a gente sabia que ia ser um jogo complicado, que o Flamengo ia ter uma pressão maior, o Criciúma conseguiu jogar de igual para igual. Quer já entrar na polêmica ou ainda não? Vamos lá. Esse primeiro pênalti aí que o VAR acabou chamando, o que você achou? Inacreditável, né? Esse pênalti não foi nada. Porque o Arrascaeta tropeça na bola ali, acaba tropeçando na própria perna dele. E aí aquilo que a gente brinca, né? Que pênalti roubado não entra, a bola do Pedro acabou não entrando, né? Mas a gente sabe que realmente o Flamengo foi superior, principalmente na reta final. Ali,
E para compensar, né, para não falar, obviamente, não, foi pênalti, não foi pênalti, eu achei pênalti naquela voadora também, em cima do Léo Pereira. Ali eu achei pênalti também. Então, e o Flamengo, na etapa final, consegue depois, com o Gabigol, virar o jogo, né? Consegue vencer. E aí a gente está vendo um lance... Esse pênalti é inacreditável, né? É um negócio, assim, eu não lembro de ver isso, assim, em nenhum jogo. Eu realmente não lembro, assim, de ter visto, porque, né, o jogador do Criciúma acaba arremessando a outra bola em direção à jogada, e aí, pela regra, quando você arremessa um objeto que não faz parte do jogo na jogada, você acaba interferindo, então, pênalti, dentro da área, pênalti, né? Mais do que justo, né? E aí, acho que faltou um pouco também... se eu não me engano, foi o Barreto que chutou, o volante da equipe do Criciúma. Ele acaba atrapalhando o próprio time, porque ali tinha os zagueiros para conseguir, né, tentar tirar a bola, tinha o goleiro, não ia ser um chute fácil, não ia ser um chute claro, mas realmente essa 18ª rodada começa do jeito que a gente gosta, com polêmica, com muitos gols. O Flamengo, na primeira etapa, como a gente falou, foi inferior ao Criciúma, achei o Criciúma melhor no jogo, mas na segunda etapa aí o Tite consegue realmente deslanchar e acha atalhos, porque a gente estava até comentando ontem aqui no depois do jogo, no programa, e eu falei o seguinte, o Criciúma, ele sabe o que ele está fazendo no Campeonato Brasileiro, porque é uma equipe que não vai brigar para estar na Libertadores, não vai brigar para estar na Sul-Americana. O Criciúma volta ao Brasileirão depois de uma década. Então vai brigar para não ser rebaixado. E está fazendo isso, está conseguindo jogar direitinho. É bem verdade que já são 3 jogos sem vencer, né? Mas, de fato, assim... Hoje, por exemplo, não apresentou um futebol ruim. Tem gerado dificuldades contra o Palmeiras, por exemplo. Foi um jogo em casa, claro, contra o Palmeiras. Mas foi um jogo que apresentou muita dificuldade para o Palmeiras, que é uma das melhores equipes da competição. Flamengo, mesma coisa, né? São 2 equipes que estão brigando com o Botafogo pela liderança do campeonato. E o Criciúma conseguiu dificultar para essas 2 equipes. Agora, você acha que nesse momento também camisa acaba pesando? Porque a gente fala, né? Para ser campeão, não adianta você só ganhar os jogos que você joga bem. Então, o Flamengo acabou não jogando tão bem hoje, mas fez os 3 pontos. Exatamente. Né, que é importante para você continuar na briga. Não, e aí é aquilo que a gente fala. Você tem que vencer todos os seus adversários diretos. E quem são os seus adversários diretos? Os outros 19 times da tabela de classificação. Então, o Flamengo vai lá, consegue fazer os 3 pontos, desculpa, Isa. Consegue fazer os 3 pontos e leva para casa uma vitória importantíssima. Com certeza. Você achou o que do desempenho do Gabigol? Assim, é bem verdade que o Gabigol entrou na segunda etapa, né? Mas vale a gente lembrar, como você já disse, foi o 7º jogo do Gabigol. O Gabigol não pode mais jogar por nenhuma outra equipe nesse Brasileiro de 2024. Óbvio, a gente já sabia que ele ia cumprir o contrato, né? Ele já tinha falado, a direção do Flamengo já havia falado que ele iria cumprir o contrato com o Flamengo. E, bom, enfim, é isso. Agora o Gabigol fica, né? A gente não sabe se ele vai renovar, mas tá aí. 7 jogos ele já fez. Já fez, e assim, acredito que agora, né, com realmente esses 7 jogos, ele vai acabar renovando com o Flamengo, pelo menos para mais uma temporada, né? Eu não sei se ele estava preparado para deixar de ser ídolo, eu vou me arriscar num novo clube, como realmente ia ser a aceitação, né? Muito se falou, muito se linkou o Gabigol ao Palmeiras, e aí eu acho que o pessoal podia pensar, mas o Gabigol... Estava vestindo uma camisa do Corinthians outro dia. Sim. Como que ia ficar essa relação? E hoje ele sabe que ele tem uma idolatria. Querendo ou não, uma parte da torcida do Flamengo pode ter ficado brava com ele, mas ele tem uma idolatria dentro do clube, né? Então, claro. É a mesma coisa, acho que... óbvio que em momentos diferentes, talvez seja a relação do Palmeiras com a torcida... com o Dudu com a torcida do Palmeiras, né? Então, mas assim, eu vejo que é uma peça importante para o Tite. Sim. E a gente até conversava aqui fora do ar, né, que o Gabigol, acho que ele quer jogar, realmente o que você falou, ele quer jogar com o Tite, eu não sei se ele vai ser titular em todos os jogos, né? Então, essa é a grande questão para mim, eu acho, né? A gente não sabe se o Gabigol ele vai ficar no Flamengo ou não no final dessa temporada, né, quando o contrato dele acaba, mas, assim...
É lógico que ele é um jogador que tem bola para jogar como titular em vários times, acho que em todos os times praticamente aqui do Brasil, não à toa. O Palmeiras tem interesse nesse jogador, né? Mas será que ele vai prezar pela idolatria e querer ficar no clube e brigar por posição? Ou será que, de fato, ele vai querer sair do Flamengo porque ele quer jogar? Ele já disse que ele quer jogar. E com o Tite, acho dificílimo ele mudar esse cenário de virar titular. Porque a gente sabe, o Tite gosta do Pedro, o Tite... Acho que é até questões de vestiário mesmo, que a gente não tem muito contato, mas a gente sabe que a relação do Tite com o Gabigol não é das melhores relações. Então, assim, é muito difícil a gente ver de fato que o Gabigol ele vai ganhar o coração do Tite e tirar a posição do Pedro, né? Difícil, né? Realmente, porque pelo que vem apresentando também. E o Pedro, a gente tem que colocar, a gente já falou isso, o Pedro é, hoje, na minha opinião, se não for o melhor ao lado do Matheus Pereira, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Muito tem essa discussão, né? As pessoas discutem quem é o melhor. Pedro, que hoje, inclusive, perdeu o pênalti, mas não costuma perder e fez um gol, claro. Matheus Pereira ou Estevão. Os três que estão jogando muito. Estão brigando. E aí, como que você tira se ele é o melhor jogador do campeonato, não tem como. Na teoria, ele é o melhor jogador do seu time. Claro. Então, né? Você não tem como você tirar. E aí eu entendo realmente que a vontade do Gabigol, obviamente, é estar em campo, é dar o melhor, trazer resultados para o Flamengo, mas eu acho que talvez com o Tite, ou o Tite vai ter que repensar no esquema, né? Vai ter que repensar para jogar com dois atacantes. Vamos fazer o seguinte, então, o Tite está falando ao vivo nesse pós-jogo, vamos dar uma olhada. Mas sabe que eu não entendo porque o gramado lá é ruim? Porque quase não tem jogo, né? Se ainda tivesse um desgaste... Mas não é uma quantidade como, por exemplo, em São Paulo, que tem show o tempo inteiro, né? Então, assim, realmente falta manutenção, né? Importante também a gente pontuar que ele falou sobre o primeiro tempo, que a gente discutiu aqui do Flamengo, que foi atípico. Ele falou que o time estava muito ansioso e a gente, de fato, percebeu isso até pelas chances criadas pelo Criciúma. E também... Importante destacar o recorde de público, tá? Exato. De hoje, mais de 60 mil flamenguistas lá, recorde de público de 2024 no futebol brasileiro. Agora a gente vai dar uma olhadinha, mais uma vez, nos lances polêmicos, né? Porque a gente vai falar um pouquinho desses pênaltis aí marcados para o Flamengo. Primeiro, esse pênalti no Arrascaeta. Você disse que achou que não foi, né? Nada. Esse não foi nada, porque se a gente olhar, ninguém toca no Arrascaeta. Tá. A gente consegue ver melhor pela câmera de trás, pelo ângulo de trás. Acaba depois o Pedro desperdiçando a cobrança. Bateu mal, né? Ele bateu rasteiro ali, ele meio que mostrou o canto. Mas, é o próprio pé direito do Arrascaeta que bate no calcanhar esquerdo dele. E o VAR que chamou, né? Eu acho que por esse lance, talvez, de frente, né? Por essa tomada de frente, dá a impressão de que o jogador do Criciúma talvez toque nele, né? Na passada ali. Perfeitamente. A gente pode ver, porque o Arrascaeta está encoberto. O árbitro não tem uma visão clara. São 3 jogadores em volta dele. Tanto é que o VAR chama ele para ele, vem aqui ver. E aí, assim, é o que a gente fala, né? Se mesmo com o VAR... os árbitros vão continuar marcando o pênalti assim, aí... Eu acho que a questão é o critério, sabe? A principal questão na arbitragem brasileira é o critério, que não existe. Porque, assim, não é o critério de um árbitro ou outro árbitro. O critério tem que ser o mesmo para todos os árbitros. A gente viu, por exemplo, o lance polêmico que teve. Não se falou muito até, achei que poderia ter sido mais falado, mas no Botafogo e Palmeiras, né? O lance ali no Flaco Lopes, no começo do jogo... Sim. Um pênalti que foi marcado, uma expulsão que aconteceu no jogo contra o Atlético Mineiro, Botafogo e Atlético Mineiro, do Igor Rabelo, ele acaba sendo expulso. Ali no lance do Flaco Lopes... Nada, nem falta foi marcada. Não aconteceu nada. Então, assim, eu acho que a questão é que falta critério. Isso é para expulsão ou não é para expulsão? Então, eu acho que acontece mesmo com marcações de pênalti, sabe, Laza? E essa questão do VAR interferir muito também. Aqui, o VAR interfere o tempo inteiro. Em lances interpretativos, não estou nem falando na questão desse, mas assim, lances interpretativos de que o árbitro pode entender que é falta, pênalti, e outro pode entender que não. E o árbitro do VAR vai lá e chama o cara que está em campo. E assim, a gente tem que lembrar que
Tirando o árbitro, né, que está na partida, que está ali dentro do campo, você tem mais 3 pessoas dentro da cabine do VAR, 4 pessoas para analisar um lance, olhar com calma. Ele não precisa apitar logo em sequência. Óbvio que quanto mais rápido for essa análise do VAR, a agilidade também ganha, o ritmo, o jogo. Agora, calma, né? Também é isso que você falou. Se tem ali o recurso, o árbitro dentro de campo não deu pênalti, talvez você tenha que olhar com cautela, né? Olha com cuidado realmente, porque você vai acabar interferindo no resultado. Você pode interferir. O VAR chamando ou não para algum lance polêmico pode acabar atrapalhando o resultado do jogo, né? Exatamente. Agora vamos dar uma olhada também no segundo pênalti marcado para o Flamengo, que aí esse foi um pênalti muito inusitado, né? Se você aí em casa se lembra de algum pênalti parecido, olha, você tá de parabéns, porque eu realmente não me lembro, né? O jogador do Criciúma acaba chutando. Tem uma outra discussão também, né, Laza? Essa bola não deveria estar aí, porque ela tá no meio da jogada. Mas ali a torcida, algum torcedor jogou de volta. Eu tô com a regra aqui, Isa, na mão. Aham. E aí a regra diz o seguinte: arremessar um objeto na direção da bola de um adversário ou de um membro da equipe da arbitragem ou tocar a bola com um outro objeto. Isso, obviamente, é um tiro livre direto. E a gente está falando de uma penalidade máxima. Foi o que aconteceu. O Barreto, ele chuta a bola, que é um objeto, na bola do jogo. Sim. Então, é um pênalti claro, um pênalti pela pro juiz. Regra, não pela tem regra, que fazer. Tem que fazer. O juiz foi bem aí nessa questão. Faltou só um pouquinho mais do Barreto ou conhecer a regra ou querer ser de fato, eu não sei se ele... Realmente, assim, fiquei em dúvida se ele teve a intenção de chutar a bola na outra bola. Eu acho que teve. Porque, assim, olha, de fato, desculpa, mas assim, é inacreditável, né? O cara achar que vai fazer isso, não vai acontecer nada. Ninguém vai ver, exatamente, ninguém vai ver. Ninguém é até difícil imagina. de acreditar. Mas assim, sobre essa discussão da bola tá ali, você acha que o juiz devia ter parado a jogada antes para tirar essa bola ou não? Por ser um lance promissor de ataque? Exatamente. Eu acho que não, porque o Flamengo já estava praticamente dentro da área. E essa bola é arremessada da arquibancada. Então ela acaba atrapalhando e aí o pênalti bem marcado já nos acréscimos, 48, se eu não me engano, né? Tava o relógio já 48. E o Gabigol vai lá, converte e faz o gol da vitória do Flamengo. Agora vamos fazer o seguinte, a gente tem uma matéria preparada. Fã de esportes, a alegria de um é a alegria de todos. Durma com essa neste sábado à noite. É isso, aprendendo. Isso aí tá no livro do Bubu. Tá lá no livro do Bubu. Os contos do Bubu. Ô, Fã de esportes. E o lance, hein? Ele acabou não falando ali, não comentou a respeito do lance, né? O lance que gerou toda a discussão, uma bola que estava em campo, era a segunda bola que foi chutada contra a bola que estava valendo. Todo o lance ali, ó, que é esse lance aí, ó. O Barreto, jogador do Criciúma, Cebolinha dominou e o Barreto chutou a bola que estava ali, ó, lá, uma segunda bola na bola que estava em jogo. E aí? Foi pênalti ou não foi pênalti? Você já tinha visto algo parecido? Renata Ruel vai analisar esse lance, vai explicar pra gente os pontos de vistas de todo esse lance, todas as polêmicas de Flamengo e Criciúma depois do intervalo. Vamos pro rápido intervalo e a gente já volta. Esportes. Tá aí o Tencati, técnico do Criciúma, falando e a gente vai pra regra. Vamos ver se a gente consegue elucidar um pouquinho o que está sendo discutido nesse lance. Vamos lá, tá na tela pra você? Olha só. O pênalti, o tiro livre indireto. Isso a regra do pênalti, né? Isso a regra do pênalti. A gente vai mostrar depois na sequência um complemento para ouvir a Renata Ruel, para ver se a gente consegue elucidar um pouquinho mais. Tiro livre direto. Quando é marcado um tiro livre direto, será concedido se um jogador cometer uma das seguintes infrações. Vamos lá. Primeira, uma infração por toque de mão na bola, à exceção do goleiro, claro, no interior da própria área, penal. Segundo, segurar um adversário. Terceiro, impedir o movimento de um adversário com contato físico. Morder ou cuspir em alguém inscrito na relação de ambas as equipes ou em um membro da equipe de arbitragem. E aí, ó, tem o ponto, hein? Arremessar um objeto na direção da bola de um adversário ou de um membro da equipe de arbitragem ou tocar na bola com um objeto. Preste atenção, então, nesse último item, certo? Vamos virar a página, porque agora, da regra de interferência externa. Porque tem gente perguntando, mas a bola ali, mas é uma bola, não é um objeto qualquer. E aí, como é que fica? E quando é que para a jogada? E é isso que o Tencati falou ali. A jogada teria que ser parada antes, segundo a opinião dele. O árbitro poderá paralisar ou suspender temporária ou indefinitivamente o jogo por qualquer infração ou devido a uma interferência externa quando uma bola adicional, outro objeto ou um animal entrar em campo durante o jogo. Nesse caso, o árbitro deve
paralisar o jogo, reiniciá-lo com a bola ao chão, somente se houver interferência no jogo, a menos que a bola estiver entrando na meta e a interferência não impedir o jogador defensor de tocar na bola. Nesse caso, o gol deverá ser validado se a bola entrar na meta, ainda que tenha havido contato com ela, exceto se a interferência for de um integrante da equipe atacante. E o segundo item, permitir que o jogo continue se não houver interferência e ordenar a retirada do objeto e ou animal na primeira oportunidade. O Tencati, ele expõe ali o ponto de vista dele. Pra mim foi perfeito. Ele falou, foi marcado o pênalti, porque segundo a regra, como ele entende, realmente, ali é um objeto extra, não é a bola, não é uma segunda bola. A segunda bola, ela deixa de ser bola e vira um objeto sobressalente na história toda, e por isso o árbitro acertou na marcação do pênalti. Mas, segundo o Tencati, ele errou em não ter marcado ou paralisado a partida antes. Será que é isso mesmo? Vamos ver a opinião de quem por muito tempo esteve dentro de campo. Não sei se ela já viu uma situação parecida, mas parecida, assim, no mínimo curioso, o lance de hoje é. Renata Ruel, chega mais, boa noite pra você, Ruel. Fala pra gente, hein? E essa história, no mínimo curiosa, do futebol brasileiro, trazendo pra gente. Boa noite, Luciano, Nath, Donk, Bubu, fã de esporte. A regra tá aí. E a regra, ela elucida muito bem o que é esse lance. E é até interessante a gente falar que são duas regras diferentes. A regra da interferência da bola é regra 5. A regra de chutar um objeto, né, tocar um objeto, arremessar um objeto na bola é regra 12. Então, não adianta você falar assim, olha, eu fui só em uma regra e está escrito isso. Não, é por isso a importância de você conhecer a regra num todo, o livro de regras como todo. Numa situação dessa, você tem que analisar duas regras diferentes. E eu acho que tem um ponto importante aí que muita gente citou. Muitas vezes as pessoas não conhecem a regra do esporte que ela pratica, do esporte que ela trabalha, né? E a regra ela não foi feita para o árbitro, a regra foi feita para o futebol. Então, esse conhecimento dos jogadores que estão ali atuando em relação à regra é fundamental, porque pode acontecer o que aconteceu hoje. Em relação ao técnico do Criciúma, eu acho muito interessante a declaração dele, porque é o que diz a regra. Então, assim, o fato dele tocar a bola com outro objeto, com outra bola, é factual, não cabe interpretação. Se ele chuta essa bola na outra bola, dentro da área é pênalti, fora da área é tiro livre direto. A questão é a regra 5, a interferência de um objeto extra no campo de jogo. E é aí que eu vou até pedir a opinião de vocês, porque é onde a gente pode debater. Essa bola extra, ela interfere no jogo antes da ação do defensor ou ela interfere no jogo com a ação do defensor chutando essa bola na outra? Eu acho que esse é o ponto principal e aí a gente tem que falar, cabe interpretação e até por isso eu quero escutar a opinião de vocês. Então vamos embora, porque eu acho que é isso, né? Porque quando o Tencati cita que o árbitro vê a bola o tempo todo, a segunda bola o tempo todo, e realmente ele está de frente para essa bola. Mas até o quanto ele acha que ela não está interferindo na jogada? A pergunta seria, em qualquer outro lugar do campo, ele marcaria, ele pararia o jogo e tiraria a segunda bola de campo? Então, a gente tem que tentar entender isso. Era uma fase ofensiva, a bola está diretamente ligada à fase do jogo. Acho que o Tencati, quando ele fala isso, é que me chama atenção. E o árbitro, já olhando a bola, ele interpreta que aquilo não é para ser parado. Então, a interpretação do árbitro ao longo do lance todo, ele viu a bola ali, alguém deve ter avisado para ele também, porque todo mundo viu a bola voando para dentro do campo, e ele decidiu. Mas foi pênalti. Pênalti foi pênalti. O pênalti é pênalti. O Barreto chutar a bola na outra bola é pênalti. Isso não tem discussão. E aí é o que a Renata falou, o jogador, torcedor, até para que não tenha margem para determinados tipos de discussões, eles têm que conhecer a regra. A regra diz que aquilo é pênalti, ponto. O Barreto não podia chutar a bola ali, direto. Né? Tá dentro da área, é pênalti. Agora, a gente pode perguntar como é que chegou a esse pênalti, porque tinha uma outra bola em campo. Porque o Criciúma foi prejudicado por ter aquela bola ali, é isso. Renata, você. Só fazer uma observação, até com essas imagens que a gente está vendo. Essa bola não interfere na ação do atacante. Então, a gente precisa analisar se ela interfere na ação do defensor. Esse defensor, ele chegaria no atacante, é muito legal ver essas imagens. Ele poderia tentar chegar no atacante sem chutar essa bola. O atacante já tinha até passado por ele. E aí, a alternativa que ele acha
é chutar essa bola interferindo no jogo. Tá vendo? Olha esse momento. Ele faz um esforço para tentar chegar na bola e essa bola atrapalha ele, ou ele vai direto na bola e nem tenta chegar no jogador? É isso, acho que ele não tenta chegar no jogador, eu acho. Tanto que ele desvia a rota. Assim, o Barreto claramente ele atrasa a passada para dar o toque. E de verdade, até a pergunta da Renata é muito interessante. Eu tenho dúvida realmente em relação a isso, porque interferência, para mim, não influenciou em nada no lance. Assim, nenhum jogador do Criciúma deixou de ter uma ação porque a bola influenciou. Mas a bola estar próximo da zona onde tudo aconteceu, isso já caracteriza interferência? Essa é a minha dúvida. O que a regra prevê em relação ao conceito de interferência? Se só o fato dela estar próxima à zona onde está tendo ação ali do jogo, ou ela precisaria atrapalhar, por exemplo, o Barreto pisar e tropeçar. Ela está no caminho do Barreto. Ela está no caminho do Barreto. Mas para mim, ela interfere. Para mim, o Barreto, ele corrige a passada para... Para o Barreto alcançar a Cebolinha, a bola está na frente dele. Eu não tenho tanta certeza. Para mim, tem interferência. Na minha opinião, tem interferência ali. Além do que, o fato da bola já estar na área, né, do Criciúma, o Flamengo em busca do gol, né, o jogo se concentrando naquela área. Para mim, o árbitro deveria ter parado o lance antes. E o Barreto foi, sim, para mim, prejudicado. Houve interferência. Mesmo porque tem um segundo zagueiro que chega para fazer a cobertura, para fechar ali o Cebolinha. A gente não sabe como seria o final dessa jogada, mas o zagueiro chega para fazer a cobertura do Barreto e, dependendo do que acontecesse, o Barreto poderia dobrar essa marcação, poderia chegar numa segunda parada. Eu acho que o ponto principal é isso. Uma regra, ela é regra, não cabe interpretação, que é o pênalti. Sim. Ponto. A outra foi pênalti, é isso. A outra é interpretativa. E o hábito do jogo decidiu que aquilo não era interferência. Mas o Bubu já entendeu o que é interferência, o Dom que já questiona se é ou não. Eu já também questiono porque tá na área do que tudo que está acontecendo. Então, às vezes, no lance ali muito rápido, o cara vai decidir, ele vê uma outra bola e é meio que instintivo. O Tencati falou isso. O Tencati falou isso. Na hora ali no jogo é tão rápido as coisas acontecendo, o Barreto viu a bola e, claro, talvez não tenha o conhecimento da regra a fundo e tenha chutado a bola na outra bola, o que ocasionou o pênalti, mas na hora tudo tão rápido não dá nem para crucificar o Barreto, o que o Tencati falou, não dá para crucificar ele naquele momento, né? Mas errou e cometeu o pênalti. Eu acho que o Tencati foi bem em tirar isso do foco em relação ao Barreto, até falando isso, não dá para... Mas, desculpa, para mim é um erro inaceitável. Assim, a gente pode questionar... Tem que saber a regra, né? A gente pode questionar se de fato teve interferência. Independentemente disso, o Barreto não pode fazer o que ele fez. Assim, eu não acho que é uma coisa que ele... Tudo bem, é fácil para eu falar aqui, sentado e tudo mais, mas ele tinha noção do que ele estava fazendo e do risco que ele colocaria o time dele. Então, assim, você pode discordar da penalidade e falar que deveria ter sido parado o jogo antes. Mas eu não consigo não falar que houve um erro sério do Barreto no lance. E ele que fez uma grande partida até ali. Estava fazendo um baita jogo, mas eu entendo o Tencati tirar isso da coletiva. Acho que até como técnico, como gestor, ele tá certo. Mas o Barreto, para mim, errou feio. Eu nunca tinha visto algo parecido, Renata. Eu acho interessante que é assim, nós temos até um lance do Atlético Mineiro com Cruzeiro, eu não lembro que ano foi isso, o Robinho jogava pelo Atlético, só que foi uma situação fora da área. E aí entra uma questão que o jogador do Cruzeiro já estava saindo e o Robinho vai só na bola para chutar a bola mesmo e acerta, leva cartão amarelo, o árbitro marca o tiro livre. Então, assim, já aconteceu com mão também do jogador pegar a bola e segurar até a bola chegar dentro da área e ele arremessar. Eu vou publicar esses lances até no Instagram depois para as pessoas ficarem mais familiarizadas com esse tipo de lance. Agora, essa questão, eu acho que a outra pergunta pertinente é essa do Donk. Só o fato da bola estar ali, próxima da jogada, ela interfere ou não? A regra fala alguma coisa disso? Não, a regra não fala, até porque a gente já vivenciou situações de uma bola extra no campo de jogo, um objeto extra no campo de jogo, que por mais que esteja próximo, acaba não interferindo na ação dos jogadores, do jogo, e aí o árbitro deixa seguir, porque não há interferência, mesmo com a proximidade da bola ou do objeto extra no lance. Você deixa o jogo seguir e aí, na primeira oportunidade de paralisação, você tira a bola extra. Então... Mas a gente teve lá um primeiro lance, que foi um lance também de pênalti sofrido por De Arrascaeta, que depois quem bateu foi o Pedro, e o Pedro acabou desperdiçando esse pênalti, né? Vamos colocar os dois lances, porque ainda depois tem um outro lance lá do goleiro do Criciúma. Olha aí, ó, esse é o pênalti. Tá, o De Arrascaeta acaba driblando os outros defensores ali do Criciúma, e um terceiro acaba tocando o pé dele. Mas aí eu acho que tem menos discussão, né, Renata? O que você achou?
Eu também acho que não tem discussão. A discussão é assim, o posicionamento do árbitro. O árbitro estava muito bem posicionado, estava em cima do lance, e aí ele deixa seguir. Aí o VAR chama, e para mim chama nessa questão corretamente, porque é aquele pênalti que a gente chama muitas vezes de faltinha, fala, é uma falta imprudente, para mim não é lance nem de cartão, mas é falta dentro da área, é pênalti. Esse lance, para mim, a questão fica muito parecido com, recentemente, o jogo Palmeiras e Atlético Goianiense, que para mim teve um lance muito parecido, tá? Não existem lances iguais, mas existem lances semelhantes. É um lance parecido do jogador do Palmeiras no Atlético Goianiense, dentro da área, que você tem aquele calço imprudente, que é falta sem cartão. Só que lá não deram pênalti e lá o VAR não chamou. Lá, para mim, erraram. Hoje, para mim, acertaram. Tá aí, esse é o primeiro lance, então. E depois teve um outro lance também, queria te ouvir, Renata, que é um lance onde o goleiro do Criciúma, ele acaba tirando a bola ali, depois da bola bater no travessão, de uma maneira um pouco perigosa, digamos assim, porque o zagueiro Léo Pereira, ele estava chegando também nessa lance para disputar o lance, e olha só, ela bate no travessão. Nesse lance, pelo outro lado da câmera, olha só, a gente vai conseguir ver melhor como é que o goleiro do Criciúma conseguiu tirar esse lance aí. E por uma sorte ali também, o Léo Pereira acabou não se machucando ali, porque olha só como é que foi esse lance, ó. E aí, por esse ângulo, é perfeito pra gente ver a gravidade, talvez, aí. Que marca aí? Não foi marcado nada aí, Renato, e aí? E esse lance é interessante porque o Pedro bate o pênalti, né, que foi o anterior que a gente analisou, ele perde, vai para escanteio, volta, e aí tem essa cabeçada e essa defesa do goleiro. O que a gente tem que analisar como todo jogo? Ele tira a bola, ele consegue atingir a bola e depois, essa forma de contato é um contato de jogo, é um contato imprudente, temerário, com uso de força excessiva. O que acontece ali para mim? Ali, para mim, por mais que ele tenha tido, acho que mais sorte do que juízo, ele atinge o adversário com uma força baixa, com um contato de jogo. Se ele atingisse com o pé e pegasse rosto do adversário, peito do adversário, se pegasse trava da chuteira, mas ele pega a parte de trás da perna dele ali, coxa, meio que aqui nas costas. Então eu entendo como uma ação, até porque o jogador adversário vem no contato com ele, ele chega primeiro na bola, e o adversário vem no contato com ele, é mais o adversário chegando na perna dele do que ele indo no adversário. A gente percebe que a perna dele, depois que ele atinge a bola, parou ali. Então é o atacante que vai. Para mim, por esses fatores, segue o jogo e nada a marcar. Mas calma aí, o resultado final é que vai depender da marcação, então, de um amarelo ou não, por exemplo? Assim, se tivesse realmente pegado o Léo Pereira, por exemplo, aí que a gente poderia discutir realmente a marcação de um pênalti ou não? Sim, se ele atinge com esse pé alto aí, uma trava de chuteira, tudo isso, até porque, Luciano, é interessante a gente falar que existe na regra a questão do jogo perigoso. Uhum. Então, o jogo perigoso é como você vai disputar essa bola. E aí, como que acontece essa disputa? E tem 2 pontos também no jogo perigoso, né? Se você tem um jogo perigoso e não tem contato físico, é tiro livre indireto. Se você comete um jogo perigoso e tem contato físico, é tiro livre direto. Hoje a gente está falando o texto da regra aqui, basicamente, em várias situações. Então, se você entender que isso é um jogo perigoso, e aí teve contato físico, é pênalti. Eu entendo que ele vai de uma forma até com a perna bem alta, mas ele consegue tirar a bola e para na jogada. O contato vem mais em função do atacante que vem em direção à perna dele. Então, até por isso, para mim, eu deixo seguir. Tá certo, então. Renata Ruel. Já o meu querido Ralf diz assim, o juiz não é obrigado a parar o jogo com a segunda bola em campo. A regra mudou. Arnaldo. Bom, eu não sabia dessa mudança de regra. Calma, Zeus. Zeus saiu enlouquecido aqui. O Yuri Filho diz assim, a voadora na cabeça do Léo Pereira foi pênalti. Você sabe que eu também achei aquilo ali um lance, no mínimo, uma jogada perigosa? Pô, o cara deu uma voadora na cabeça do Léo Pereira, é verdade. É verdade. Mas quem tirou a bola não foi a voadora, foi o Beck. Isso é que é o mais engraçado.
Mas o juiz não ia dar aquele pênalti nunca, cara. Nunca. Porque tinha sido acabado de um outro pênalti que ele tinha dado, que, aliás, claro que a turma do arco-íris, né? Pênalti Mandrake. Aí você vê o replay no VAR, é claro o toque no pé do Arrascaeta, é claríssimo o toque no pé do Arrascaeta. Mas aí o juiz, que deu aquele pênalti por causa do VAR, porque ele não deu, em campo, o VAR é que chamou, o juiz não ia dar esse pênalti da voadora aí, nem a pau. Orlando Gianadori, RMP, lembra que eu havia te perguntado se com a volta dos titulares da Copa América o time pioraria? E agora, com mais opções, parece que o Tite fica meio perdido, não sabe gerir o grupo. A primeira amostra me leva a concordar com você, Orlando. Agora, vamos torcer para que contra o Bahia a coisa melhore, né? Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se já apareceu a coletiva do Tite. Não, acho que ainda não. Não, está prevista para daqui a um tempão. Deixa eu só ver uma coisinha aqui enquanto isso. Só um minuto. Analytics. Vamos ver, né? Vamos ver, Orlando. Autodidata da BMF. Eu acho que o ex-presidente da Rússia mandou eliminar o Caetaninho das suas lives RMP. Caetaninho fazendo falta. KKKK. Vamos ver. É porque eu estou no Superchat, tem muito Superchat. E como vocês sabem, o Superchat tem prioridade. Eu ainda nem fui nas mensagens normais. Quando eu for, de repente, eu acho o Caetaninho. O Eduardo Goteiro disse, não adianta Vinha, Varela e Ortiz se mantiver a posicional. Também acho. Aí também acho. Aí concordo com você. Pior é que é o seguinte, cara, com o 4-4-2, quer dizer, com essa escalação com o Gerson pela direita, o Gerson quase não fica na direita. Então você tem, teoricamente, um 4-4-2. Agora você precisa dar a liberdade, incentivar os seus jogadores a saírem das posições, a rodarem, a trocarem de posições, porque isso é que vai fazer com que a defesa se confunda e, de repente, alguém apareça livre para você meter a bola. Agora, ficar tudo lá, feito boneco do posto, esperando que a bola chegue, não vai acontecer nada. Adriano, toda vez que o Flamengo tem uma semana cheia de trabalho, o time costuma jogar mal e perder jogos. Hoje acabou sendo uma exceção e pela sorte da regra. Verdade, verdade. Você tem toda a razão. Olha aqui a Simone. Boa noite, Renato. Devo desculpas a você, pois o achava radical. Mas vejo que você é sensato, ético e rubro-negro. Você avisou que esse time piora quando só treina. Pois é, Simone. Infelizmente, isso é algo que já vem acontecendo. Ó. E sempre com treinadores posicionais. E por que eu acho que não é coincidência? Porque quando eles têm tempo para treinar, eles insistem mais nos conceitos de jogo posicional. Aí os jogadores tentam obedecer a ele, cumprir o que ele está fazendo, e o time cai. Então, galera, esse foi o vídeo aí, né? Comenta o que é que vocês acharam. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino e fala aí o que é que vocês acharam do jogo, da vitória do Flamengo, né? Na raça, porque foi difícil. E também as polêmicas do jogo, né? Teve pênaltis aí que foram marcados, pênaltis não marcados. Muita gente dizendo que não foi pênalti no Flamengo, do Arrascaeta ali. Mas ficou claro que foi sim pênalti no Flamengo. O primeiro foi muito contestável ali. E o segundo, no caso, também falaram, né? Da questão ali do Cebolinha, né? Quando ele foi chutar, o jogador chutou uma segunda bola que atrapalhou. Para muita gente fala que não foi pênalti, foi algo inventado. Mas segundo a regra, não dá pra gente ir contra a regra. Diz claramente que isso aí é pênalti. Então, se o jogador fez isso, é um problema dele. O juiz marcou corretamente ali o pênalti. E foi esse pênalti que ajudou o Flamengo a vencer a partida. Se não fosse isso, teria sido empate. Olha só que situação pro Flamengo, né? Tivesse empatado com o Criciúma. Mesmo que não sendo no Maracanã, mas praticamente jogou em casa, né? Pela torcida. E aí o Flamengo sairia, né? Com um resultado negativo, né? Na minha opinião, será negativo. Mas o Flamengo conseguiu vencer, né? Conseguiu ter um ingrediente especial ali com o Gabigol marcando o segundo gol, né? Gol de pênalti, comemorando bastante, saindo ali e tal, tirou a camisa. Então, é bom porque traz um pouco mais de confiança para ele, a torcida gosta muito dele ainda. Tem ainda um pingo de esperança dele ficar no Flamengo, eu acho. Pode ser que mude, né? Até o fim da temporada, não temos certeza com relação a isso, mas acho que o importante é que venceu. Mas você pode se expressar com relação às polêmicas que teve, que a gente acompanhou bastante aí
E aí, galera, esse foi o vídeo. O Flamengo agora se prepara, né, para jogar na próxima semana aí, o seu próximo adversário, que vai enfrentar pelo Campeonato Brasileiro. Não sei ao certo qual time vai ser, mas o Flamengo vai precisar vencer, né, com certeza, se quiser continuar na busca aí pela liderança. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo. Agradecemos a vocês e até o próximo.